Olá pessoal, hoje teremos um assunto bem interessante para tratar com a doutora Carla, um assunto bastante oportuno para esse momento atual, que seria para quem deseja o Golden Visa Portugal. Nesse vídeo nós vamos esclarecer algumas dúvidas, tá? Como quem pode e como aplicar para o Golden Visa Portugal, quais são os requisitos e investimentos disponíveis, assim como qual o valor mínimo desses investimentos, tá? Além de algumas outras perguntas. Para tratar desse assunto, nós convidamos a doutora Carla Dantas, tá? E antes de começarmos, eu só peço que faça inscrição no canal do TransferBank, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Se puder rapidamente, por gentileza, se apresentar antes de iniciarmos no assunto do Golden Visa Portugal. Olá, Luiz Felipe, muito obrigada primeiramente pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Carla, eu sou advogada, duplamente habilitada, tanto em Portugal quanto no Brasil, e trabalho em Portugal há 7 anos, auxiliando investidores estrangeiros com os investimentos e também nos processos de Golden Visa. Então, agora, o que é e em que contexto surgiu o Golden Visa Portugal? Certo. Então, o Golden Visa Portugal, ele é um programa que foi desenvolvido pelo governo português e começou a acontecer em 2012. Então, o primeiro ano do Golden Visa foi 2012. E esse programa, ele surgiu no contexto ali no pós-crise 2008, como uma medida para o governo português atrair investimento estrangeiro e atrair investidores para Portugal. Então, o Golden Visa ele é um programa que combina uma autorização de residência em Portugal, que tem como fundamento um investimento realizado aqui no país. E tem alguns investimentos que são possíveis no âmbito do Golden Visa, alguns que são mais populares, né, que nós vamos falar, mas esses dois requisitos, então tem a questão imigratória, que se a pessoa mantiver a sua autorização de residência, depois ela pode aplicar para uma nacionalidade portuguesa, e também o investimento que deve permanecer. Então, é mais ou menos nesse contexto que o Golden Visa surgiu. Até antes de entrar nas modalidades, nas alternativas de investimentos disponíveis, existe alguma outra exigência além do investimento? Existem alguns passos, né, necessários para poder realizar o investimento e depois aplicar no órgão competente, que aqui é o CEF, mas em termos gerais tem critérios relacionados com investimento, valores, tipo de investimento e também critérios relacionados com o investidor, como por exemplo, ter uma ficha criminal limpa, por exemplo. Esses são critérios que o governo também observa nesse tipo de pedido. Nesse e em todos os outros relacionados a estabelecimento de residência aqui em Portugal. Perfeito. E agora, quais seriam as modalidades, os tipos de investimentos disponíveis? Os investimentos mais populares, que têm ganhado assim, mais relevância ao longo dos últimos anos, são investimentos imobiliários e investimentos em fundos de investimento. Mas existem outros investimentos que também são interessantes, não tão populares, porque depende do perfil do investidor. Então, esses dois seriam os mais corriqueiros. Perfeito. E entrando um pouco mais dentro do investimento imobiliário, hoje existem localidades em que você possa viabilizar essas compras e algumas que têm certa restrição. O imóvel, ele pode ser tanto comercial como residencial? Como seria? Sim. Então, os imóveis podem ser tanto comerciais quanto residenciais. Os imóveis comerciais, com relação aos imóveis comerciais, não tem restrição em relação à localidade. Então, pode ser adquirido um imóvel comercial e elegível para o Golden Visa, e esse imóvel pode estar situado tanto em Portugal continental como nas regiões autônomas, que são Ilha da Madeira e Açores. Já com relação ao imóvel habitacional, existe restrição em termos de localidade. Existe um mapa, enfim, que eu posso também disponibilizar depois para a gente
mostrar para as pessoas, mas basicamente Lisboa, Porto, região da costa, já não são mais localidades elegíveis para Golden Visa quando se trata de imóveis residenciais. Perfeito. Ainda em questão do investimento imobiliário, eu tenho a possibilidade de hoje rentabilizar esse meu imóvel, tanto comercial como residencial, ou seja, alugar? Sim, tanto o imóvel residencial quanto o comercial, ele pode ser alugado, seja um aluguel de longa duração ou de curta duração, como por exemplo um Airbnb. E isso vai, dependendo da forma que essa pessoa explorar, né, esse imóvel, isso pode trazer ali alguns impactos fiscais no rendimento. Então, pagamento de imposto, isso pode variar a taxa, enfim, e as obrigações, como é que declara, se declara, etc. Em caso, como fica a questão do investidor que hoje tem uma residência fiscal no Brasil e se existe algum mecanismo, alguma forma desse investidor evitar a dupla tributação? Sim. Então, em primeiro lugar, né, isso é até um ponto relevante, mas não é demais reforçar que é possível uma pessoa que tem residência fiscal no Brasil e não tem residência fiscal em Portugal fazer o investimento aqui em Portugal, comprar um imóvel e etc. Entretanto, esse investimento e a rentabilidade que esse investimento possa trazer para essa pessoa pode gerar impacto fiscal, ou seja, essa pessoa pode ter que pagar imposto de renda por conta desse investimento. E aí existe o acordo bilateral entre Brasil e Portugal para evitar a dupla tributação e, em alguns casos, quando não é possível evitar por completo, diminuir a tributação para deixar a carga tributária menor para o investidor. Depende, para chegar lá, para entender como é que tributa cada coisa, depende de que tipo, como esse rendimento ele é categorizado. Então, se ele é, por exemplo, uma renda por conta do aluguel de um imóvel, se trata de dividendos, por exemplo, isso tudo vai depender do tipo do investimento. E nesse caso, a partir daí a gente consegue entender de quem é a competência para tributar e qual dos países tem o dever, por exemplo, ou de isentar ou de conceder um crédito de imposto. Então, existe sim possibilidade de evitar essa dupla tributação, mas para chegar lá é importante fazer um planejamento, verificar qual é o tipo de rendimento que está tendo, para saber como se utilizar desses mecanismos internacionais. Perfeito. E em caso de falecimento, o que acontece? Portugal tem um regime bem favorável nesse sentido para sucessão para herdeiros legítimos. Então, em Portugal, se for um herdeiro legítimo, como por exemplo filhos, cônjuge, existe isenção do pagamento do imposto sucessório. Perfeito. A isenção ela acontece dentro do que é a cota legal aqui em Portugal. Se exceder essa cota, aí pode aplicar o imposto. Agora, herdeiros que não são herdeiros necessários pagam imposto, que aqui é o imposto de selo, o imposto sucessório, e o valor do imposto é de 10%. E num falecimento pode acontecer de ter que dar início a um processo de inventário para poder fazer toda a partilha dos bens que tiverem sido deixados pelo falecido. Perfeito. Eu acho que uma última pergunta seria: quais são os principais passos hoje para a gente viabilizar o Golden Visa Portugal? Sim. O primeiro passo, acredito que seja olhar para o investimento, né? Qual é o investimento que se pretende fazer? Procurar uma assessoria para entender qual é o impacto desse investimento. A partir da decisão do investimento, negociar, né, aquele investimento. Se tratar de um imóvel, pode existir um contrato promessa de compra e venda, depois uma escritura pública, enfim, com base nesse imóvel, depois que já estiver na posse desse imóvel ou com um contrato promessa de compra e venda e realizado o pagamento do valor mínimo do investimento, é possível dar entrada
no Golden Visa, na autorização de residência. Então, seria definir o investimento, obter um número fiscal, se inscrever perante a autoridade tributária portuguesa e, sendo um investidor estrangeiro, ele precisa nomear um representante fiscal. Posteriormente, formalizar o investimento, seja através de escritura pública, depende do investimento, e a partir da documentação e sendo um investimento elegível para o Golden Visa, porque isso é muito relevante, dar entrada no processo para obter uma autorização de residência. Perfeito. Trocar, agradeço muito aí pela disponibilidade de tempo, agradeço também a todos que assistiram esse vídeo. Eu acho que a gente podia até sugerir que eventuais dúvidas, deixem nos comentários que em seguida a gente, em conjunto com a doutora Cara, a gente pode retornar e responder cada uma das perguntas. Pode ser? Claro, será um prazer. E uma vez mais agradeço também a presença de todos, foi um prazer estar aqui com vocês.